Há histórias que atravessam o tempo. Histórias que elas não estão escritas em livros, mas somente na memória de quem as testemunhou. Elas ecoam nos quintais, nas conversas ao entardecer e no canto das aves, que carregam consigo um legado. A galinha-balão não é apenas uma raça. Ela faz parte da cultura, do trabalho e da paixão de gerações. Criada, aprimorada e protegida por homens e mulheres que muitas vezes nem imaginavam que a sua dedicação daria origem a uma das raças mais emblemáticas do Brasil. Mas quem foram essas pessoas? Como que essa raça surgiu? Quem foram os guardiões dessa genética ao longo dos anos? E o mais importante, como nós podemos garantir que essa história seja jamais esquecida? Esse documentário nasceu no coração da Federação Brasileira de Criadores da Galinha-Balão Tradicional, a qual não somente o idealizou, mas também tornou possível a produção dessa matéria. O objetivo desse documentário é preservar a memória dessa raça, resgatar suas origens e homenagear os pioneiros que moldaram essa história. Para contar essa história, viemos aqui em Baixa Grande, na Bahia, aqui onde os primeiros passos dessa linhagem foram dados. Encontramos aqueles que viveram e respiraram essa criação desde a sua infância. Homens como o Sr. Vicente, José de Abdias, Zé de Maroto, Lori, Amorim, dentre tantos outros, que carregam consigo um legado de uma linhagem que foi preservada com muita dedicação e respeito. Mais do que um documentário, esse é um marco na preservação dessa raça, porque entender o passado é a única forma de proteger o futuro. E essa é a nossa missão: garantir que a galinha-balão não seja apenas uma história, mas uma tradição viva. Bem-vindos à história que jamais deveria ter sido esquecida. No sertão da Bahia, cercado por montanhas silenciosas e estradas de barro, nasceu mais do que uma ave. Nasceu um símbolo, uma galinha que resistiu ao tempo, ao descaso, às modas. Não por voar, mas por permanecer. Essa é a galinha-balão tradicional. Um legado forjado por mãos simples, corações gigantes, histórias que o tempo quase apagou. A história da galinha-balão em Baixa Grande, ela remonta a muito tempo. No início da formação de Baixa Grande, que começa na segunda metade do século XIX, né? Ali na década de 60 do ano de 1800. A história da galinha-balão, ela tem algumas lacunas. Sabemos que a galinha-balão tradicional, que é mesmo a galinha-balão de Baixa Grande, ela tem em sua formação vários grupos genéticos. E esses grupos genéticos, eles foram grupos que chegaram aqui com os colonizadores portugueses. Podem ter vindo grupos também vindos da costa da África, animais vindos também da região dos Andes, porque algumas pessoas não sabem, mas antes da chegada aqui de Colombo, de Pedro Álvares Cabral, os primeiros europeus na América, através das navegações marítimas, já existiam aves aqui que são denominadas de aves pré-colombianas. E como aqui existiam várias rotas comerciais entre os indígenas, esses animais acabaram chegando com a introgressão desse DNA, desse sangue nas aves que posteriormente se tornariam as galinhas-balões de Baixa Grande. E uma característica dessa que podemos observar são a questão dos ovos azuis que essas galinhas tinham. Então a galinha-balão, ela é um conjunto de vários grupos, né? Também temos a presença do grupo asiático. A presença desse grupo asiático está presente na questão do topete, que é uma característica que é muito presente na ave. Também a questão das penugens
nas canelas também, que são características do grupo asiático. Nos primórdios do século XX, já começa os primeiros criadores formar o que seria o alicerce da raça. Começa mesmo ali a seleção em Baixa Grande, que proporcionou várias tonalidades de cores, né? O que torna a galinha uma lenda? Talvez não seja o tamanho, nem a plumagem, nem o peso, mas a história que ela carrega nas penas. A história de um povo, de um lugar, de uma tradição. A galinha balão tradicional não é só um animal, ela é parte da identidade de Baixa Grande. E agora, pela primeira vez, essa história vai ser contada como ela merece. Vários criadores foram responsáveis pela história da galinha balão de Baixa Grande. Temos um dos maiores, foi se não o mais famoso, né, na época, foi José Abdias, que proporcionou um patrimônio genético muito importante para a raça hoje. Teve também pessoas ali no Consolo, como o seu Zé de Maroto. Ele faleceu em 2017, né? Já com 96 anos, mas a origem ficou e estamos aqui. Filha de José de Maroto, que meu avô se chamava Maroto, Emília, e desde criança que eu vejo minha mãe criar esse tipo de galinha, essa raça de galinha, desde criança. A mãe de João, que nesse tempo que teve um contato aqui com minha mãe, tudo, arrumou frango aí, coisa, que a galinha, ovos para deitar, para criar a galinha. E criava aves muito grandes, teve Joaquim e Osório, teve também, que é vivo hoje, seu Vicente, que tem mais de 80 anos, cria a galinha desde a infância, ali com seus pais. Tem também Dona Aurina, que é uma senhora já com 86 anos, que cria também desde pequena essas aves. Então é uma ave que tem história, é uma ave que tem uma cultura, é uma ave que tem raízes em Baixa Grande. Toda cidade tem seus segredos, e Baixa Grande guarda um dos mais impressionantes. Uma ave robusta, rústica, adaptada e misteriosa. A galinha balão tradicional nasceu aqui, cresceu nos quintais, se espalhou pelas feiras e agora volta às origens para ter a sua história revelada, ponto a ponto, pena por pena, em cada voz que guardou o que nunca foi escrito. Desde quando eu cheguei aqui, uns 30 anos, mais ou menos. Uns 30 e poucos anos que eu mantenho essa criação de galinha aqui. Quem criava era eles aqui, entendeu? E aí a gente pegou ovos deles e a gente começou a deitar e aí começou a criação. Lá na casa da minha mãe, ela criava solta e ela tinha um cuidado imenso com as galinhas dela. E tanto que ela não saía, não saía para ficar dias fora. Se ela fosse visitar uma pessoa fora, ela logo dizia: eu vou embora que eu tenho que cuidar dos meus pintinhos, das minhas galinhas. Era bonita as galinhas dela, aquelas galinhas vermelhas, pintadinhas. E aí ela tinha um cuidado imenso com as galinhas dela. Aí eu nasci, me criei lá junto com ela e me casei e vim morar aqui, que desde quando eu casei eu moro aqui, e desde já a gente vem criando esse tipo de galinha que a gente pegou de lá da casa dela. Meu pai tinha uma tia, da segunda ou terceira geração já, era uma velhinha, descendente de escravo. Essa velha morreu com mais de 100 anos, muito mais de 100 anos,
Morreu no ano de 1980, com 100 e tantos anos. E ela é criadora, e de galinhas enormes, rústica, e que a gente não sabia da denominação, mas já era galinha balão. Era uma pessoa idosa daquele tempo, mas já criava bastante. E era galinha lindas, galinhas enormes. E isso, essa senhora, essa velhinha, já era tia de meu avô, imagina. Descendente de escravo. Você imagina quando na linha do tempo, de onde vem. Já vem de bastante tempo mesmo, dos anos do século XIX e tal e tal. Rapaz, a gente criava as aves aqui solta, né? Com roça, com criação com milho, a gente não comprava, tinha as coisas da roça para dar. E as galinhas viviam soltas, aqui é campo, é capinho, é tudo aberto. E a gente só dava milho, entendeu? E mantia os ovos, eu comprava, os filhos quando chegava os parentes, em São João aí a gente vendia, mas é aquele precinho de acordo com, entendeu? Como era naquela época mesmo, entendeu? Era uma coisa muito aleatória, muito coisa da roça, muito coisa fechada ali mesmo. Não tinha nem esse entendimento mínimo. Não tinha essa valorização, não tinha esse entendimento que era uma raça especial. Não havia isso. Era uma coisa que quem criava era o povo da zona rural, bem ligado à mata, à agricultura, o conservadorismo da zona rural de antigamente. Aí veio para aqui, trabalhar aqui, meu pai veio, como foi em 45, meu pai serviu ao exército em Feira, pegava o animal aqui, ia a cavalo para Mundo Novo, Barra de Mundo Novo, para pegar o trem, para rodar por lá, tudo para ir para Feira dos Avós. Lá já criavam, né? Isso aí, de criar galinha na região, é de pouco tempo para cá que eu vejo falar que aqui na região de Baixa Grande que cria galinha, né? Mas naquele tempo não. Cada um criava suas galinhas, e às vezes quando tinha mais um pouco, tinha uns frangos, pegava, aparecia a pessoa, pegava, vendia, né? Mas não tinha aquele coisa que tem hoje, procurado a galinha de raça, né? De raça balão, tudo, não tinha aquela coisa de procurarem, não. E sempre eles criavam, tinha o criatório de galinha em casa, galinha, porcos, né? E aí criava galinha, botava ovo, o ovo era desse tamanho assim. Agora só que essas galinhas, quando chegava em 12, 13, já chocava, né? Sempre o galo tinha que arrumar fora. Quando o galo ficava velho, que a gente precisava de tirar, porque naquele tempo, quando o galo não precisava ficar muito velho, mas a gente precisava de tirar, porque ele ficava pesado e machucava as galinhas, né? Então a gente tinha que arrumar outro. E aí, para arrumar outro aí, de outro, é por isso que começou a diminuir. Porque a galinha chocava, juntava os ovos, botava debaixo da galinha para tirar os pintos para criar. Como muita aqui, minha mãe, aí no tempo que ela tomou conta, era assim. Juntava os ovos no correr da semana e tinha uma cesta feita de cipó, né? Aí a gente pegava e ia na mata tirar uma coisa chamada sambambaia, né? E aí forrava, fazia uma camada e botava aqueles ovos, eu fazia outra para não quebrar um no outro e levava para lá para vender na cidade. Uns ovos desse tamanho, cada um ovo bonito. A gente nunca comprou galinha de fora, não. Sempre aqui do nosso terreiro mesmo. Às vezes a gente queria trocar de galo, de reprodutor, aí a gente trocava por uma pessoa
fora, mas a gente nunca comprou galinha fora, não. Sempre foi daqui da região mesmo, sempre foi do terreiro nosso mesmo, da criação nossa. Aquelas galinhas que tinha o topete, eram as mais preferidas, eram aquelas galinhas que tinha o topete. Nasceu assim do nada assim, aparecia assim, com aquele topetezinho, aí as pessoas, a gente ia achando bonitinha, ela mesma que criava ia achando bonita, e aí ia selecionando e fica, eu não vendo essa, que essa daqui tem esse tupete, é bonitinha, é linda, essa aqui tem esse tupete, nós não vende não. Apareceu assim do nada. Uma galinha graúda, né? Aí sempre criava, desde novo que a gente cria aquelas galinhas sempre, porque antigamente não existia valor de galinha. Ninguém nem conhecia. A gente conhecia, criava assim só para matar, para comer, a gente se alimentar, né? Aí deixamos essas galinhas no terreiro, foi criando. Depois apareceu um frango. Eu comprei um frango por 100 conto, 100 mil reais naquela época. Aí comprei, deixei aí foi criando a raça, e aí consegui fazer a raça de galinha, aí fui criando, né? Aí foi espalhando galinha, que só mais matava para comer, os outros compravam. Às vezes pegava um frango, uma galinha grande, o maior preço era 10 contos, 20 mil reais. Eu já vendi aqui muito, 30 mil reais, 30 contos uma galinha. Vendi muita. Nós criávamos as galinhas e pegamos, mas tinha as galinhas balão. Chamava mutucão, não era balão, era mutucão. Tem a galinha mutucão, com gado de raça, que eu nunca gostei de galinha de raça. Eu não criava. Só criava minhas galinhas, daquelas galinhas graúdas, quando matava umas tedurinhas para deitar, e tinha aquelas galinhas bem graúdas. Aí eu deixava aquela, pegava um frango, comprei um frango por 100 conto, e aí criei no meio, Zé da Bidias, que morreu há muito tempo, a gente não conhecia, lembrou ainda muito dele. Vendia que criava, belisco, sempre criava essas galinhas mais, sempre criava, né? Os criadores mais velhos que eu vi foi eles aqui. E aqui, e Zequinha, que era o padrinho de Souza, que criava essas galinhas. Aí Zequinha deu um frango a Souza, nessa época. Deu um frango a Souza criou aí, ficou esse frango. Ele criou, aí foi tirando a raça, e hoje que é a raça que tem. Mas vem desse povo mais velho. Zé da Bidia, esse Belisco, que era o pessoal mais velho, Zequinha, que foi a primeira coisa que eu vi as galinhas criar galinha graúda. Aí sempre criou essas galinhas e a gente sempre foi misturando, não importava com isso. Foi eu e Zé de Abidia, porque Zé de Abidia nós fizemos o coisa. Porque se você não gostasse do seu, eu conhecia com isso. Se Zé lá pagar, ele divide tudo. Aí eu cheguei lá, rodei dos dois lá, não gostei. Porque tinha muito sangue com o pé duro. Eu devo procurar um atrofiado pela raça. Que era gente, pai com irmão. Você vê, não cria. Pode criar todo você, pode criar hoje. Você pega um galo de 10 quilos e bota para cá, deixa a genérica, você vê. Vai botar para 6 quilos, 7 quilos, tá tudo aleijado. Porque a genérica não pode botar parentagem demais. Meu pai criava há muitos anos, lá em casa, pelo canto do galo lá em casa não criava. Esses galos de raça tinham um canto mais bonito. Esse quiquiri! Aí chegasse, botaram para ele e botava. Não adiantava um filho comprar que ele não deixava. Na fazenda de José de Abidias, porque a gente toda vez foi amigo, e eu fui na fazenda dele, e por lá eu era novo, então eu consegui ver essas galinhas. Achei bonita, diferente das da gente, que tudo era pequena, não é? E para as galinhas dele, a gente ficou tudo pensando ali. Procurei a ele e tal. Mais ou menos, como eram aquelas galinhas, ele disse que era assim, e formou mais ou menos assim, somente isso, que era galinha. E aí também ali eu não tive muito interesse de ficar procurando, porque naquele tempo a gente não tinha novo, também não lembrava ele dessas coisas. Mas então depois disso aí foi aumentando, o pessoal foi aumentando, criando, ele vendendo, eu sempre ouvia, ele vendendo os frangos assim, vendia aqueles frangos, vendendo mais caro um pouco do que os outros vendiam. Aí o pessoal foi se interessando com aquilo. E daí os ovos também vendia mais ou menos assim também, sempre com a diferença dos outros. E foi o tempo que eu já estava rapaz,
me casei, quando eu fui para lá, então conheci José de Maroto. Aí ele já também criando essas galinhas. Outros lá tinha, mas não era igual eles, né? Às vezes já tinha muito assim, como minha sogra mesmo também já tinha, mas não era igual as de Zé de Maroto. As dele era mais apurada do que as de minha sogra. Uma dúzia de ovo que eu comprei na rua. Não comprei galinha nenhuma aí. Tem gente que quer comprar, quer começar a criar galinha, compra uma aqui, compra outra ali. Com uma dúzia de ovo. Comprei uns ovos na mão do Zé da Bezia, tirou. Aí a galinha do Zé da Bezia quase todo o frango saiu um cresço no lado, ó. De tão grande que era. Nas terras de Baixa Grande, o tesouro vivo se revela. A majestosa galinha balão tradicional. Entre os guardiões dessa tradição, brilha a memória do senhor José de Abdias, cuja paixão pela raça marcou gerações até seu adeus em 2017. As aves do seu Zé de Abdias eram perfeitas, sussurravam com reverência os criadores. Ele não apenas criava galinhas, ele preservava uma herança, esculpia um legado. Se ele tivesse aí, só ele para contar essas histórias, né? Ia ser o rei da galinha era ele. Hoje tem muitos criadores, né? Hoje tem muitos, né? Mas a gente só via aqui. Então o pessoal comenta que de ovos que era ruim de tirar, achava que ele colocava até na geladeira, mas engano puro, né? A gente fala as coisas sem saber. É os galos que às vezes fica velho muito rápido, muito pesado e aí não consegue abaixar. Aí os ovos não tá cheio, como que vai tirar? Não tira, né? Essa árvore, ela pura mesmo, as pura mesmo de origem, produz pouco, né? O rendimento delas é pouco, elas vai rendendo pouco, né? Não tem ave todo dia não, que nem eu vejo muitos aí criando não, né? Ela vai aos poucos. O tempo que eu fiquei aqui, ele nunca pegou ave de canto nenhum não. Era só as dele mesmo. Era só a dele mesmo. Eu tenho um colega que sempre ele via que eu gostava de criar sempre um que era bom, né? Aí ele falou assim, ô Jário, eu conheci um velho uns tempos atrás, há muitos anos atrás, que criava umas galinhas muito grandes. Aí ele falou, se você quiser uma hora eu te levo lá. Pra você ver as galinhas que um velho cria. Um velho chamado Velho Zé. Aí eu falei, um dia nós vai lá. E vai passando um dia, quando foi um dia eu cobrei. Vamos. Nós vamos lá. Pegamos lá. Passamos com o velho Jorge, que é o rapaz que me levou lá. Conversou com ele. Falando das galinhas, se ele criava, que ele criava, se vendia ovos. E ele não quis, se vendeu só. Falou que não tinha. Outro dia, quem sabe. E aquela fiação toda meio frio para vender. Aí, Jorge, então, outro dia nós vem cá. Depois, quando sair, ele não vai querer vender, não. Foi daí que eu conheci Rodolfo. Liguei para Rodolfo. Aí eu conversando com ele, ele falou: Ó, uma hora eu vou conversar com o velho para ver se te vê nos ovos. Um dia, eu lembro, até que uns passos no fundo. O telefone tocou, foi o Rodolfo falando assim: Ó, o velho Zé vai te vender uma dúvida. Ele tá querendo uma alegria dele. Aí eu falei: tá bom, que dia tem, Rodolfo? Ele falou: dia. Não tinha pra lá. Comecei. O difícil foi começar a comprar uma. Comecei a comprar uma e sempre lá, de quarta de domingo. Que era o dia que tinha mais tempo, se o velho tava lá. Comecei a comprar uma e levar, e fui me aproximando cada dia mais. Comecei do lado do varandá, assim por fora, e fui fundando pra varanda. Aí, começando, até um dia ele já me levou pro fundo da casa dele, começou a contar a história de como ele começou a criar, desde menino. Me mostrava já os ovos que ele já me vendia, já mostrava que galinha era. Já me ofereceu galo para comprar, que eu já comprei. Eu não precisei comprar galo, o último galo que comprei lá na mão dele. Carlos do terreiro era da mulher de Voodoo, da mulher chamada Raquel, que é a mulher de Voodoo. Comprei o galo e ele deixou o outro no terreiro. Certo um tempo ele falou: você quer comprar esse galo, um galo em flores? Era a coisa mais linda. Ele pediu R$50 na época. Eu coloquei 45 para me entregar. E ele falou: não, que por menos de 50 tava fazendo pera para mim. Mas era barato, um frango daquele por R$50. Outro dia eu voltei lá para pegar ovos novamente. Peguei muitos dias ovos lá. Aí eu falei, eu já fui dedicado para comprar o galo pelos R$50. Cheguei lá, ele já tinha vendido. Aí ele falou: ó, esse você perdeu de comprar uma coisa boa. Eu vendi pelo menos 50. Você perdeu de comprar uma coisa boa. E como é, de fato, era muito.
Eu nunca fui lá para fazer, eu vou lá para fazer uma visita pro velho Zé para bater um papo. Não, sempre eu ia lá para comprar ovos ou aves. Que nem eu comprei várias galinhas na modelo e galo, como eu acabei comprando um, e frango andei comprando uns 2. Tinha 2 galinhas lá, cor de perdiz. Cor de perdiz, como a gente chama aqui, as perdizes conhecem, mesmo jeito das perdiz. Enorme, coisa mais linda. Aí um dia eu fui pegar os velhos e falou: "Você vai de ovos dessas galinhas aqui, ó. Tomara a Deus que nasce algum." Só que ele não sabia qual era ovos. Ele falou que vai ovos dessa galinha, mas não identificou qual era o ovos. Eu também não sei se chegou a nascer dela. Era grande, enorme. E as colorações tinha a mote, que era um pouquinho diferente dessas de hoje em dia. Eram uns preto e branco, bem pequenininhos. A 1000 flores. Só que eu não conhecia assim como 1000 flores. Eu chamava galinha pintada de preto e branco. Então essas pintadinhas, a cabocla, sim. E a pescoço pelado também, que assim, ó. Ele até falou pra mim, eu cheguei até pinta aqui pescoço pelado de ovos dele lá. Ele falou pra mim que criava a galinha, mas o galo pescoço pelado não criava. Porque se deixasse o galo, nasceria muito pescoço pelado. Então deixava as galinhas que nasciam bem. Lá, quando eu comecei a comprar pro velho, era R$12. Mas como era pra mim, antes eu comprava 12. Quando eu comecei a comprar várias vezes, aí ele falou: "Pra você eu faço 10. Aí qualquer época eu ia pegar lá R$10. Esse pessoal falava: "Só pode estar doido. Aí daqui pra ir embaixo da grande, vai comprar ovos a R$10. Aqui era 2,50, eu acho, na zona feira." Quando eu fui daqui, eu levei 70 e poucas cabeças. Aí depois que ele faleceu, os meninos Ulisses mais Dona Zenita me deram mais uns 4 casais. E aí eu levei pra lá, inclusive levei até 2 casal deles também, ficou lá. Depois eu entreguei pra eles. Aí eu não sei o que eles fez, né? Não sei se venderam ou se ainda criam. No dia que ele morreu, de domingo, eu fui lá buscar ovos. Não sabia que ele tinha caído doente, que tem pra Baixa Grande. E depois que o Rodolfo saiu, ele até me falou, quando o Rodolfo saiu, ele falou um dia que buscar ovos lá também. Ele falou: "Esse menino o Rodolfo vai sair. Vai lá pra outra fazenda que o Rodolfo morava com ele, pra cuidar dele." Mas a mulher de Rodolfo ficava com ele, o Rodolfo trabalha na fazenda, vendendo os dias, a diária, lá que mora hoje em dia. Aí ele falou: "O Rodolfo vai me deixar." Ele falou: "Vai fazer o quê? Eu tive meus filhos, me deixou, imagina, e Rodolfo não é nada dele. Meus filhos já estão morando na rua, eu tô só, e o Rodolfo mora comigo." Eu falei: "É mesmo?" Aí veio um rapaz chamado Vitor, Lagoa Romão. Lagoa Romão, acho que é município de Baixa Grande. Um dia, a cancela da casa dele estava trancada. Eu cheguei de domingo, à tarde, fazia essas 2 horas, eu acho. O Vitor estava me esperando que eu ia lá pegar os ovos. Falou: "Já eu vou despachar ligeiro." Ele falou: "Zé, acabou de falecer." Eu falei: "Sério, Vitor?" Ele falou: "Acabei de falecer." Eu peguei o ovos e fui embora, e ele foi pra Baixa Grande, no velório do velho. A filha dele me ligou. Ele estava em Baixa Grande, né? E aí a filha dele me ligou. E aí a gente foi pra lá e fiquemos à tarde e à noite por lá. A gente voltamos no outro dia. Muito sentido, né? A gente perder as pessoas próximas da gente, né? E uma pessoa boa que nem era seu Zé, mas seu Zé não tinha boca pra nada, só pra conversar mesmo e brincar. Seu Zé era sossegado, era aquela pessoa que era alegre, não tinha cara feia com ele, tudo pra ele tava bom, né? Tudo pra ele tava bom. Cada criador tem um quintal, mas também carrega um universo. E cada universo tem um jeito único de ver, criar e respeitar a galinha balão tradicional. Essa é uma história contada por muitos, com sotaques diferentes, mas com a mesma paixão. Desde quando eu era criança, minha mãe me deu uma franguinha, sabe? Aí eu vou criando, a franguinha vai crescendo, vai pondo, vai deitando, tirando os pintinhos. Aí também quando eu estudava na cidade, aí eu comprei uns pintos de raça poedeira, da raça Macestris. Aí fui criando, aí elas foram pondo. Aí eu estudava na cidade, eu pegava os ovos, vendia para as pessoas. Tanto eu, meu irmão, até meus primos também criavam também, vendia os ovos. Até para os professores também a gente vendia. Aí depois, no outro certo tempo, aí eu também criei franguinhos de corte, aí, da raça Pesadão, lá na cooperativa que vende. Aí eu comprava, criava, depois vendia até para a própria pessoa que me vendeu os pintinhos. Aí nesses pintinhos mesmo na venda, eu criava uns 40 pintinhos mais meu irmão. Aí eu vendia, aí tirava até uma rendazinha de 100 até R$200, nós dividia. O que eu vi mesmo foi na casa do meu tio e também
na casa da minha avó, que meu primo criava também, né? Eu pensei no tamanho, né? No tamanho, na beleza da cor também das plumagens. Lá atrás não tinha essa cor morta, nem mesmo, nem mil flores muito, não. Tinha uma cor mais normal. Perdiz, cabocla, assim, meio tirada a cabocla. Eram essas cores. Eu troquei, mas meu tio. Um galo caipira e uma galinha na mão dele pelo um galo balão. Tirei alguns filhos com as caipiras que eu tinha. Ele até me ofereceu também, né? Umas frangas para eu comprar da raça balão. Aí eu adquiri 4 franguinhas. Aí eu fiz o acasalamento com esse frango também. Apesar de eu deixei de lado um pouco, né? Porque naquela época também a ração estava muito cara. Aí eu deixei mais por fora, aí fui focar mais na balão, um cruzamento com algumas caipiras minhas. Quando que eu adquiri o galo mesmo, acho que foi 2011 para 2012. Eu fui fazendo o cruzamento com as 4 frangos e o galo. Aí depois ele me ofereceu mais umas 5 para eu comprar na mão dele de novo. Aí eu comprei. Também o meu primo também me ofereceu também para, se a gente tivesse interessado em comprar, a gente também adquiriu também. Eu acho que eu sigo. As maiores, os animais com a cabeça maiores, com as pernas mais grossas, sempre buscando isso. Eu acho que essa característica é mais para todos os animais que serve, vale também. Para qualquer tipo de animal, o animal, para mim, a maior característica é as pernas grossas. Alguns, a pessoa, no criatório, nem todos vão sair bom, nem perfeito. Mas sempre buscando selecionar cada dia mais para ver se sai coisa boa. O manejo é sempre dar uma ração boa de qualidade, algumas vitaminas, isso aí ajuda bastante. Sempre dá remédio de verme, porque galinha é um animal que mais pega verme, é galinha. Porque anda ciscando no chão, pinicando no chão, sempre tem que dar sempre o remédio de verme. E sempre trocando os remédios de verme assim, porque se você der um remédio de verme direto, já não faz mais efeito, sempre trocando de outra marca para ajudar. Que a história começou sempre em Baixa Grande pelos antigos, aí foi passando de geração em geração, e eu acho que isso não pode acabar não. Tem que dar continuidade, né? Enquanto uns apenas criavam por gosto, outros já entendiam que aquilo era mais. Era preservação. Era raiz. Era uma herança que precisava ser mantida viva. Foram estes criadores, antigos, silenciosos, firmes, que garantiram que essa raça não se perdesse com o tempo. A gente fizemos essa feira através de Marcelo, Piritiba, um pontapé inicial. Então tudo no começo é difícil. Eu já tinha os bichos, eu tinha um par de bichos, tinha codorna e etc, uma série de... Toda vida eu criei no meu sítio, né? Ele me fez o convite e fomos para lá, para a feira. Ele convidou alguns amigos também, que calopsita, cada qual que tinha seus bichinhos pequenos levou, né, para a feira. É tanto que ninguém acreditou. O espaço foi um dono de um posto de gasolina, o qual vocês vão ver, que ele vai mostrar a vocês, debaixo de um posto de gasolina que cedeu espaço para a gente colocar nossas aves. E foi a primeira de várias. Fizemos em Piritiba, depois 30 dias, 60 dias, se eu não me engano, Miguel Comum, depois Serrolândia, depois Morro do Chapéu, depois Ipirá, e daí diante aí começamos a circular nessa Bahia. Fizemos em perto aí de umas 50, 60 feiras. Eu viajei, se eu não me engano, a segunda-feira, a primeira e segunda só, e na terceira feira em diante começou a me acompanhar aqui Nel, meu amigo Nel, que ele... Então, quando a gente chegava na feira, eu tinha um golzinho quadrado, o pessoal apelidava de lavandeira. Então os clientes já ficavam esperando. Quando eu chegava, colocava a mão nas caixas, aqui é meu, outro ali é meu. Então era minutos e acabava tudo. Todo mundo queria tirar foto, Rodrigo, e ver e pegar, porque não é uma coisa que você vê no dia a dia. É uma coisa surreal. Uma galinha graúda, você sabe hoje, você que conhece a galinha balão, é surreal. Para as galinhas da rotina do nosso dia a dia, né? Então é surreal a galinha balão. A galinha balão, ela nasceu em Baixa Grande, mas quem levou ela para o mundo, com todo respeito a Baixa Grande, foi Piritiba. Piritiba, eu tiro o chapéu para Piritiba e tiro o chapéu para Marcelo. Se ele não tem essa ideia de criar essa feira de pequenos animais, a galinha balão estava caindo na faca até hoje, nós comendo como uma galinha comum. Cada um que via, filmava e ia jogando na rede social. Então isso foi virando, vamos dizer, uma bola de neve, né? Foi uma situação que foi aumentando cada dia que passa. Todo mundo que via, que visitava a gente aqui, fazia documentário, né? Mas os daqui, filho de Baixa Grande... A partir do momento que eu comecei a ir para as feiras, iniciou eu
calabresa e botava pra expor nos animais, nas gaiolas, nas feiras. E aí a clientela chegava. Não dava muito trabalho, a gente chegava na sexta-feira ou no sábado, quando é domingo não tinha mais nada, acabou tudo. A gente lá trabalhava mais com pinto. Galinha era muito pouco, a gente levava galinha só pra expor. Mostrar as mães, os pais. Agora pinto, no máximo 50 pintos, 80 pintos, de 20 reais, 30 reais, 50 reais. A pancada era essa. Os franguinhos maiores, 100 reais. Na época eu já tinha outra visão. Já tinha a visão de vendagem, entendeu? Do lucro, que estava dando lucro na época. E tinha a visão de expandir o animal. Não queria só para mim, entendeu? Como até hoje não quero só para mim, quero para o Brasil todo, o mundo todo. A Balão chegou, atenção, estou na Balão. As fotos e quanto é, quanto não é, rapidinho eu negociava tudo já. Eu vejo nessa ave hoje, na raça, digo, cada vez mais ela expandindo. Já, vamos falar assim, já ganhamos o Brasil e espero ganhar o mundo, né, com ela. Não ficar só no Brasil, né? E com certeza ela vai expandir muito ainda. Tem muito o que expandir. Não vai parar só por aqui, né? A minha primeira experiência numa feira de aves foi como telespectador, né? Tinha surgido uma feira de aves em Piritiba, né? Realizada por um colega, né? E um colega aqui de Baixa Grande, ele me convidou a ir a essa feira em Piritiba de aves e eu fui como telespectador. Quando eu cheguei à feira, eu fiquei encantado com algumas aves. No entanto, eu já era criador de aves ornamentais, né? Mas a visibilidade que eu tive, né, foi a galinha balão, né? Que estava lá na feira, era justamente o meu colega daqui de Baixa Grande, Calabresa, né? Que tinha levado para expor, né, em Piritiba. E subsequente, eu fui à primeira feira, né? Que daí eu fui como expositor e comercializar a ave. Eu levei umas 20 aves, né? Entre pintinhos e aves adultas, algumas também aves ornamentais, na época que ainda tinha aqui a gente chama de saqué, mas tem a cocá branca, eu levei já em pré-venda também, mas durou mais ou menos uns 30 minutos, né? Uns 30 minutos. Quando eu comecei frequentar as feiras, geralmente tinha uma a cada 15 dias. A cada 15 dias nas cidades circunvizinhas. Dava tempo de produzir, até porque é uma vez só o período de reprodução no ano da ave, né? O normal. Né? Então não dava tempo. Aí eu recorri aos criadores daqui de Baixa Grande, né? Eu ia até alguns criadores aqui de Baixa Grande e adquiria as aves para expor e para comercializar. Aqui a gente adquiria em um valor e a gente conseguia triplicar o valor, né? Eu me recordo que a primeira ave que eu comprei foi R$40, né? R$40. Eu consegui fazer mais do triplo. Foi uma feira de aves que eu fui numa cidade aqui em Rui Barbosa e chegando lá, né? Tinha uma pessoa lá da comunicação, né? Da prefeitura que foi contratada e que fez um vídeo e publicou, né? Dessa ave, né? Que eu estava lá, que era um galo e mais algumas fêmeas, algumas galinhas. E daí eu percebi que o comércio era tão promissor que eu nem imaginava. Recebi uma proposta, né? Que essa proposta foi um valor muito, muito alto na época, que foi um valor praticamente de um veículo. E daí eu voltei, não aceitei a proposta, voltei e o pensamento era produzir e vender os filhos, né? De pai para filho, de neto para avô. A linhagem da galinha balão tradicional vai além das penas. Ela é passada na conversa de terreiro, no balde de milho, no galinheiro improvisado, mas com padrão no coração. E são essas histórias que construíram o que hoje chamamos de raça galinha balão tradicional. Uma loja para vender as aves, preço lá embaixo, e aí
Um cliente perguntou pro dono da loja, da onde veio essas aves? Falei, aí o dono respondeu, de Feira de Santana. Eu, como produtor de aves, me senti muito humilhado naquela resposta do proprietário da loja. E aí onde veio a ideia de eu trazer minhas aves para o produtor final na rua. E aí onde eu criei a primeira feira de aves da Bahia, que não existia outra. Essa primeira feira de aves foi feita no dia 8 de outubro de 2017. Tive alguns amigos me ajudando, financeiro foi pouco, mas na luta do dia a dia, do corre, um dos organizadores veio de Arembepe, São José do Jacuípe, Miguel Calmon e nosso amigo Calabresa. Tivemos amigos de toda a microrregião, de Salvador, Arembepe, Santo Antônio de Jesus, muita gente. O primeiro desafio foi com a DAB, porque a DAB no momento não queria deixar acontecer. Primeiro desafio foi a DAB. Segundo desafio, financeiro. Poucas pessoas não acreditavam. O povo não acreditou na ideia. Eu acho que naquele momento, o maior desafio que eu tive foi o financeiro. Jurandir, conhecido como Calabresa, foi a primeira pessoa que veio com a galinha balão para a feira. Eu fiquei até chateado com Calabresa no dia. Era uma galinha que não era conhecida. Se você vê aqui, ó, se você vê aqui no cartaz, não tem galinha balão no cartaz. E o momento era o índio gigante. E Calabresa chegou com muitos pintinhos, muitas galinhas, muitos ovos, e com meia hora acabou tudo e o povo foi para a barraca dele. Ele demorou em média meia hora, 40 minutos para vender tudo. 14 expositores, entre todas as aves. Galinha balão, só um, Calabresa. O que eu digo da galinha balão hoje é o seguinte, o ninho da galinha balão é aqui, nesse local, e o projetor da galinha balão chama-se Calabresa. Porque se ele não vê aquela postagem minha no Facebook, ele me liga me pedindo um espaçozinho para colocar o stand dele. O Brasil, Bahia, não conhecia a galinha balão. Ninguém em Piritiba conhecia a galinha balão. A partir dessa feira, que veio com Calabresa, foi aonde a galinha balão partiu. A partir dessa feira, tivemos uma em seguida com 60 dias. Calabresa de novo. Outro estouro de venda, Calabresa. Onde ele chegou nas duas primeiras feiras, carregou o dinheiro da feira, viu? Carregou o dinheiro da feira completo. Vendeu tudo e daí começou a expandir. Muito ovo, muito pintinho, muita galinha sendo vendida nas feiras. E aí a galinha balão deslanchou. Terceira feira de aves, aí começou os colegas de Calabresa trazendo de Baixa Grande para feiras. Um eu lembro bem de Igor, era quem acompanhava a Calabresa, e Nel. Esses dois amigos de Calabresa foram uma das 3 pessoas que começou a frequentar as feiras. Inclusive, em Piritiba, hoje, nós temos aqui uns 6 criadores da galinha balão. Jurandir Calabresa, Baixa Grande, Fábio Cruz Arembepe, que foi um dos organizadores comigo, Márcio, de Santo Antônio, Galego, daqui de Piritiba, me ajudou também na feira. O pessoal de Miguel Calmon, que era do Índio Gigante. Jacobina, tivemos bastante ajuda também de amigos. Eu acho que se não tivesse tido aquele pontapé aqui em Piritiba, a feira de aves, nosso amigo Calabresa não tivesse vindo, a galinha balão, até hoje estava em Baixa Grande com aqueles criadores mais antigos. O pontapé, o ninho da galinha balão, ela nasceu aqui em Piritiba. Essa é apenas a primeira parte. Escutamos os mais antigos, revisitamos as origens
Relembramos histórias que quase se perderam. Mas a verdade é que o caminho da galinha balão tradicional ainda está sendo trilhado. Porque onde há quintal, há paixão. Onde há criador, há resistência. E onde há memória, há futuro. O nome balão, ele é um nome genérico. Então ele abraça vários tipos de galinhas. Eu falei tipos. Então, animais aqui na Bahia que são redondos e pesados, né, são chamados de galinha balão. Muitos dizem que essa balão de Baixa Grande, ela está em vários lugares, mas isso não é verdade. Muitos foram lá em Baixa Grande ou compraram na mão de alguns criadores aqui da Bahia e de outros lugares e levaram, inclusive para aqui, para Sergipe. E de alguns anos para cá, as características desses animais hoje estão presentes, sim, em muitas balões, mas que são mestiças da balão lá de Baixa Grande. E o que fez com que nascesse essa balão, como ela nasceu, para que você entenda isso, nós vamos dividir o período em dois. Então, vai existir o primeiro período, que é a formação da antiga balão, lá de Baixa Grande, e a formação da balão contemporânea, né? A balão mais moderna. Essa antiga balão, ela se dá através dos cruzamentos dos animais que chegavam com famílias ali em Baixa Grande. Antes, inclusive, da formação realmente da cidade de Baixa Grande. Foram se misturando ali e formou-se um grupo genético por isolamento, pois elas ficavam ali isoladas, né? O que nós chamamos de gargalo genético. Estavam ali isoladas. Olha só, isso na década de 90, uma família também chegando em Baixa Grande, que foi a família do senhor Marotão. O senhor Marotão, ele traz a sua família e o grupo de galinhas. Esses animais eram diferentes das galinhas que tinham lá em Baixa Grande. Por que eram diferentes? Porque eles tinham plumagens diferentes. Eles eram pintados, né? Como comumente eles chamam. Eram pintados, eram mótole de preto, mótole de vermelho, era mil flores, enfim. E esses animais, essas galinhas, permaneceram com a família do seu Marotão, sem ser distribuídas nem trocada essa genética, né? Esse material genético com os outros, com as outras famílias. O senhor Marotão, ele tinha um filho chamado José de Maroto. José de Maroto se casa com Dona Emília. Agora eles estão com essas aves pintadas, lembre-se, essas aves pintadas. E permanece na família ainda sem ser distribuída para as outras famílias. Já na década de 90, a Dona Emília, ela começa um trabalho de mistura das galinhas balão mais antigas, né? Aquelas antigas que estavam lá em Baixa Grande, com essas aves que eles tinham. Ainda não se formou a balão moderna, mas a partir daí que começa esses cruzamentos. A informação que nós temos é que foram duas famílias em que ela conseguiu comprar algumas aves e teve esse choque. E além disso, a cereja do bolo, né? Os galos combatentes malaios entram nessa receita, formando agora essa ave que nós conhecemos como a balão mais moderna, é essa balão que nós criamos. Como surgiram as mil-flores? E para ter uma ave mil-flores, precisa de um genes mil-flores. Animais que não carregam esses genes não podem ter filhos mil-flores. A mótole, a mesma coisa, precisa dos genes ali presente. Então isso é ciência. E não só das plumagens, como nós percebemos ali na fotografia,
que tem os genes epistáticos, genes de Lute e vários outros genes ali. Existe também os genes da penas nos pés. Sim, nós temos um animal com penas ali nos pés, o que justifica ter esses animais hoje com penugem. Nós temos um animal com topete, nós temos um animal com gigantismo, o que justifica hoje as nossas aves terem gigantismos. E, enfim, o mais triste de tudo é que, depois que ela faleceu, né, ela tem quase 30 anos que faleceu, décadas depois, o que sabemos é que um criador comprou essas aves, né, escolheu lá aquelas aves que agradaram a ele e não disse nada, nunca falou dela, mas pelo contrário, foi dito por aí, não através da própria pessoa, mas foi dito por aí que ele teria sido o inventor. Bom, o que é triste, né? Pois nós sabemos que quem foi realmente que inventou, e para justificar, porque como a pessoa não sabia que realmente o que foi utilizado ali, o que justificou foi que teria ido em outro estado e teria ganhado de presente, né? Ganhou de presente um galo pintado e deu origem a essas artes. Que a gente sabe que não teria como. Esse galo teria que carregar todos os genes ali presentes, não tem como. Ele sair distribuindo esses genes de forma assim. Então é isso. Hoje eu tenho a convicção de que Dona Emília foi e é a criadora da balão tradicional, por conta justamente disso. Toda a nossa caminhada teve surpresas, né? Porque a gente conhece a história da galinha balão, mas a gente nunca teve a oportunidade de estar com o pessoal que ouvíamos falar que foram os primeiros, que são descendentes dos primeiros criadores da galinha balão. E o que me surpreendeu é que quando chegamos lá, em algumas entrevistas, por exemplo, a de João Macedo, filho de Zé de Maroto, ele falou que descendentes de escravos, segundo a história, relato do pai dele e da avó dele, já criaram galinha balão. Então me surpreendeu a quantidade de anos que em nossa região surgiu a galinha balão. Eu achei que era de 40, 50 anos para cá, mas na realidade, se a gente for olhar a história que foi contada, tem mais de 100 anos. Então isso me surpreendeu, né? E não perder essa genética, a galinha balão não se perder nesse longo tempo, né? Todos revelaram que eles criavam a galinha não pela parte comercial, Então eles criavam pela paixão, pela própria ave, porque era a cultura deles, ter galinhas pesadas, galinhas de grande porte, para sustento da família. Então, eu acho que talvez se fosse hoje, como está o pensamento de muitas pessoas, a galinha teria se perdido realmente, porque hoje a parte comercial está falando muito forte. A única coisa que me entristece em relação a tudo isso é porque tem criadores antigos que infelizmente perderam a genética da família. Mas essa genética a gente descobriu que está com outros criadores. Aí a gente precisa o quê? Nós como associação, que nós temos a associação em Baixa Grande, fazer o quê? Introduzir essas aves de volta para esses criadores, para esses familiares do pessoal mais antigos que estão sem ave. Então eu acho que isso seria bem interessante. E vai ser uma causa. Eu mesmo falei com o Bilis que nós vamos conseguir aves para ele, entendeu? Que ele perdeu ao longo do tempo, por motivo diverso. Um dos maiores motivos que a gente perde aves é doença, e eles falaram isso, relataram, entendeu? Então perderam muitas aves, perderam a genética, mas com esse documentário a gente conseguiu descobrir que tem aves dele em todo lugar. Então a gente só precisa tirar dessa localidade, que está a genética deles, e levar para eles. E dar prosseguimento, porque eles criam bem, eles criam da forma que eram criados pelos ancestrais, né? Pelos os parentes deles antigos, que era aquilo, o milho, mandioca, a batata, o aipim. Então era a criação. Eu creio que foi feito um melhoramento genético, ok?
para as aves dar uma coloração mais variada. Então isso, alguns criadores de 40 anos para cá, eles com certeza desenvolveram, né? A história ficou registrada. A história da nossa ave, da ave do nosso município, ficou registrada e contada de uma forma como ninguém nunca contou. Então eu acho a importância de quê? Ficar registrado. Registrada a história da família de Zé de Maroto, a família de Leonardo, a família de Belisco, seu Amorim e outros, Zé de Abdias. Se os antigos tivessem de nos dar um conselho, era com certeza, esquece um pouco só sobre lucro, sobre venda e foca na ave. Foca em preservar, em ter bom plantel, e isso depois a parte comercial vai surgir, fluir espontaneamente, né? Tem relatos aí que pessoas que viveram há 100 anos criavam a galinha balão. Então eu acho que tem muito segredo ainda para ser revelado, mas o primeiro criador, a primeira pessoa, eu acho que é impossível a gente descobrir hoje. A gente só sabe que hoje ela tem mais de 100 anos, né? Muito mais, e que foram criados até por descendentes de escravos. Toda grande história, ela tem um começo, mas nós não chegamos no fim ainda. Olá, eu me chamo Mauro Álvares e estou presidente da Federação Brasileira de Criadores da Galinha Balão Tradicional. E em nome da federação, eu quero agradecer a todos que abriram suas portas, contaram suas histórias e fizeram parte deste momento histórico. De igual modo, eu não poderia deixar de agradecer a cada membro da federação que não mediram esforços para que esse momento fosse possível. E a galinha balão tradicional é uma herança viva do Brasil e agora também faz parte da sua história. E nós nos vemos na parte 2, porque essa história continuará sendo escrita agora por todos nós. O documentário termina por agora, mas a história está longe de acabar. Ainda há quintais escondidos, ainda há criadores a serem ouvidos, ainda há galinhas que carregam linhagens esquecidas e ainda há muito a ser revelado. Nos vemos na parte 2.